O tema da mensagem hoje é verdade dói, mas liberta. E eu vou falar lá em João 8, 31 a 36. Então, o tema dessa mensagem por si só, ela já nos confronta e nos desafia. Por ser o primeiro sábado do mês da juventude, eu escolhi trazer dentro do tema do mês, né? Que é João 8:32. Então, nós vamos falar dentro desse tema. Então, para situar vocês no contexto de João 8, ele descreve alguns conflitos que os escribas e fariseus tinham com Jesus na época. E João 8 é escrito após a festa dos tabernáculos, que houve a festa dos tabernáculos, onde os peregrinos iam para Jerusalém para festejar a colheita e festejar a libertação, né, relembrar a libertação do povo do Egito. E aí tinha muita tensão política e religiosa naquele lugar. E o capítulo 8 descreve esses acontecimentos em que Jesus era constantemente confrontado e que, nesse mesmo capítulo e nesse livro, João deixa bem claro que Jesus era, sim, o Filho de Deus e que o próprio Jesus, ele se apresenta como o próprio Deus se apresentou a Moisés, lá em Êxodo 3:14, que ele se apresenta como eu sou, que é sendo o próprio Filho de Deus. Vamos ler a palavra lá em João 8:31. Jesus dizia aos judeus que havia crido nele: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nesses 6 versículos que lemos, nós encontramos a palavra verdade, ou derivativo de verdade, que é verdadeiramente, aparecer por 6 vezes. Quando isso acontece na palavra, é que ela quer enfatizar ou indicar intensidade, ou uma afirmação. Então, nesses 6 versículos, nós temos 3 momentos. O primeiro momento, o Senhor fala sobre o verdadeiro discípulo, que é no versículo 31 e 32. Já no segundo momento, Jesus fala sobre a verdadeira escravidão. E por último, Jesus vai trazer para nós a verdadeira liberdade. Então, para que a gente compreenda sobre esses temas e o que o Senhor quer mostrar, é que enquanto a verdadeira escravidão reside em uma vida de pecado, a verdadeira liberdade nós só encontramos na pessoa de Jesus. Porque a verdadeira liberdade não é dizer sim para tudo, mas ter o privilégio de escolher o seu não. Então, lá no início, o Senhor, ele fala aos escribas e fariseus, ele começa a falar no versículo 31 e 32, a frase permanecer. Se permaneceres na minha palavra. Ele impõe uma condição de permanência, onde o verdadeiro discípulo, ao permanecer na palavra, ele continua sendo o verdadeiro discípulo. Então, o Senhor traz essa perspectiva, que aquele que permanecer e crer na palavra, ele é o verdadeiro discípulo. E ele reafirma isso, né, no versículo 31. Já no 32, ele fala sobre quem conhece a verdade é liberto. E à medida que caminhamos as nossas vidas e somos apegados à palavra, mas nós temos o conhecimento da verdade, mas nós temos o saber que o Senhor, sim, é aquele que liberta, que transforma. E aí, em Salmos 119, 11, Davi escreve: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui, Davi já compreendia que viver verdadeiramente a liberdade é estar com a palavra guardada no coração.
Ainda mais que as circunstâncias apareçam, ainda mais que as adversidades aconteçam, se você tiver a palavra no teu coração, ela nunca se vai desviar. Ela nunca vai sair, né? Você sempre vai voltar para o caminho. Uma vez que conhece a palavra, sempre volta. Pode ser que você se perca, mas você sempre vai voltar. E a gente tem que crer nisso. Então, qual é o caminho que um verdadeiro discípulo santifica a sua vida? É somente pela palavra. Ele reconhece o verdadeiro valor da palavra e reconhece que Jesus é sim o Filho de Deus e que Ele pode libertar. Que só Ele pode libertar. E um verdadeiro discípulo sabe que a palavra, ela tem poder para repreender, ensinar, corrigir e instruir em justiça. Assim como Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 16. Que ele fala que a palavra é divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Só que também a Bíblia fala para nós, lá em Hebreus 4, 12, que fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, quanto mais nós nos tornamos apegados à palavra, mais entendemos e somos ensinados que não é da forma que queremos, não é da forma que gostamos, mas da forma que Deus quer para nós. E a bondade o desejo dele é maravilhoso, é perfeito. Então, através da palavra, e a gente tem o conhecimento dessa palavra, nós saímos da nossa zona de conforto, nós somos confrontados, e nós temos entendimento de que, através dela, nós somos preparados e capacitados para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Então, por isso que Jesus nos diz que aquele que é apegado à palavra é um verdadeiro discípulo, porque é nela que nós encontramos tudo o que precisamos para fazer. E para isso a gente precisa meditar na palavra. Precisa meditar na lei, conhecê-la, meditar dia e noite. Porque lá em Salmos ele fala, Salmos 1, 2 e 3. Pelo contrário, seu prazer estará na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. E no versículo 3, ele fala: aquele que descobriu o seu prazer na palavra é semelhante a uma árvore plantada junto às correntes das águas. Dá o seu fruto no tempo certo e as folhas nunca murcham. E tudo o que você fizer prosperará. Então, o verdadeiro discípulo, ele encontra o prazer na palavra. Ele tem o desejo e a vontade de conhecê-lo mais, de entender o que o Senhor trouxe para nós através do que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, uma curiosidade muito interessante, que ela se interliga de várias maneiras. Ela foi escrita por vários escritores e mesmo assim, pessoas que até nem se conheciam entre si. E mesmo assim ela tem ligação. E será que nós temos encontrado esse prazer na palavra? Nós temos nos preocupado em estar apegado a ela e viver verdadeiramente como seu discípulo? E aí o texto continua no versículo 33 e 34 de João. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui é uma discussão sobre a verdadeira escravidão, onde os judeus eles não compreendiam sobre o que Jesus estava falando. Eles acreditavam que Jesus estava falando sobre a escravidão humana, a escravidão vivida nesse mundo.
Mas não, o Senhor estava falando sobre uma escravidão de pecado, uma escravidão de uma vida de pecado. E com isso, eles estavam vivendo uma mentira, porque eles acreditavam que por eles serem descendentes de Abraão, eles eram livres. Só que, igual no começo eu falei, eles estavam festejando a festa dos tabernáculos, que era a lembrança dos seus antepassados que foram aprisionados no Egito, né? Que eram escravos no Egito. Então, os seus descendentes também seriam, né? E aí, no versículo 34, o Senhor deixa bem claro para a gente, e ele vai direto ao ponto, que ele fala que, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não estamos livres disso, nós somos pecadores. Só que o que nos livra é entender e querer viver em Jesus e conhecer que Ele realmente pode nos livrar, pode nos restaurar de todo o pecado. E o pecado, ele está presente. Assim como em Tiago, ele fala para nós, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Aqui Tiago diz que nós somos atraídos quando transgredimos a lei. Toda vez que somos atraídos pelos maus desejos, somos presos, nos tornamos escravos. Aquele que vive em constante vida de pecado não enxerga o que está na frente. Ele é aprisionado. Ele não vive a verdadeira liberdade. Ele vive a verdadeira escravidão. E ainda que você ande por aí, beba, coma, faça tudo normalmente da sua vida, e você não consegue se livrar das correntes do pecado, a sua vida é morta. Você não é reconhecido como o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro adorador. E aí o Senhor, ele começa a falar em João, no versículo 35 e 36, que ele fala: o escravo, ele não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Essa fala de Jesus, ela deixa a gente um pouco confuso, porque será que ele estava voltando à história de Abraão? Porque, se bem lembrar, na história de Abraão, Abraão ele teve um filho com uma escrava, né, a escrava Agar, que chamou Ismael. E esse filho de uma escrava, era conhecido como filho da escravidão. E ele não ficou para sempre na casa de Abraão. Ele e a sua mãe foram expulsos da casa, né? E o filho que se estabeleceu a promessa do Senhor, a promessa de Deus na vida de Abraão, foi Isaac, o filho da mulher livre. Então é interessante pensar dessa forma, porque se Jesus estava fazendo referência a Abraão, os escribas e fariseus falaram que era filho de Abraão, eles eram filhos ilegítimos. Eles não eram filho da promessa, eles eram filho da escravidão. Então, quando ele fala no versículo 36, se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, aqui ele deixa bem claro que a verdadeira liberdade está na pessoa e obra de Jesus. Ele fala da liberdade espiritual, da liberdade do pecado. E eles ainda achavam que quem iria vir seria alguém que os livraria da opressão política que eles viviam na época. E não, o Senhor estava ali, era o próprio Deus encarnado, e eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar isso. E aí tudo indica que eles morreriam nessa vida de pecado, porque Jesus fala em João 24, por isso vos dizeis que morreis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então eles estavam tão cegos espiritualmente que eles não conseguiam enxergar o que o Senhor estava ali falando para eles.
E isso, no decorrer do capítulo 8, o Senhor é constantemente confrontado. É uma briga entre o Senhor, uma briga não, mas uma discussão entre o Senhor e os escribas e fariseus, onde eles queriam achar coisas que incriminassem Jesus, e Jesus estava ali. Creem em mim, falem comigo, conversem comigo, eu sou a verdade, eu quero libertar vocês. E muitas vezes nós nos comportamos como esses escribas e fariseus, onde a nossa visão é tampada, nossa vida é tampada, nós vivemos uma cegueira espiritual muito grande, nós não entendemos o que o Senhor quer e o que o Senhor quer, fala conosco. E quantas vezes nós deixamos de crer no Senhor que Ele pode fazer isso, porque nós temos nossos achismos, nós temos a verdade absoluta, a nossa razão, e não queremos ser confrontados, porque confrontar dói. É doído você ser confrontado. É doído você ouvir coisas sobre você que para você não está sendo verdade, mas às vezes é algo que você precisa mudar. Porque o confronto dói, ele machuca. Mas que bom quando é o Senhor que confronta a gente. E eu passei por um tempo assim, de cegueira espiritual, onde eu mesmo, líder do Ministério de Dança, cresci na igreja, andava por aqui, corria aqui, vinha em propósito, vigílias, estudos, estava com a minha mãe na intercessão sempre. Eu passei por um tempo de cegueira espiritual muito grande, onde eu vim aqui para cumprir a minha escala, onde a minha dança não falava sobre o que o Senhor era, mas só porque eu precisava estar aqui, porque eu era da liderança, onde eu dançava aqui, que era por Ele, que eu estava gastando a minha vida, mas quando eu saía aqui, eu não abria a Bíblia. Eu orava 10 minutos antes de subir aqui, e todo o tempo da minha vida, restante da minha vida, eu não falava com Ele. Então, eu passei por esse tempo de cegueira espiritual muito grande. E foi no congresso que teve aqui, onde a mídia foi um canal na minha vida. Eu, dentro da igreja, a mídia foi um ministério que me trouxe de volta. E que bom que nós temos esse privilégio de permanecer numa igreja que tem vários ministérios, onde a gente pode explorar todo o nosso ser, seja com a dança, seja com louvor, seja tocando, tirando uma foto, recepção, cozinhando ali, porque a IBNA é conhecida como que tem as melhores comidas, né? Então, foi na mídia do congresso que eu vi o que estava acontecendo aqui dentro, que eu falei, por que eu não estou ali? Por que eu não estou participando mais? Aonde que eu me perdi? Aonde que eu deixei que as coisas do mundo me chamassem mais atenção do que as coisas que aconteciam aqui dentro? E eu estava no congresso, só que eu estava lá na cozinha. Eu trabalhei. Porque eu falei, vou trabalhar. O Valtinho e a Ed me chamaram, vou. Né? E eu trabalhei no domingo de manhã lá. Só que o que aconteceu aqui dentro e o que eu vi pela mídia, né? Eu falei, cara, eu queria estar ali dentro. Eu queria receber também. Eu poderia até estar trabalhando, mas eu queria também receber. E nós, como juventude, temos sido um canal. Eu acredito que aqui na nossa igreja nós temos crescido muito. E o tempo que eu tenho acompanhado o Papo do Alto, porque antes eu falei, sábado à noite eu não vou para a igreja, não. Aprisco? Não vou, não. E isso porque eu cresci no aprisco. Eu cresci aqui dentro da igreja. E isso aconteceu comigo. E aí, foi aí que o Senhor começou a trabalhar em mim, né? E através de mim, Ele começou a me moldar, a me confrontar. E o Senhor foi falando comigo, falando com músicas, porque a Bíblia mesmo, ela é ainda meu maior, assim, eu procrastino muito para ler. Hoje eu leio mais. Hoje eu tenho me dedicado mais e tenho encontrado prazer nela. Mas antes eu não lia, porque eu sou de exatas, né? Eu não gosto de ler.
Eu prefiro me dar uma lista de exercícios de cálculos aí de engenharia que eu quero fazer e faço tranquilamente. Mas pegar algo para ler é muito difícil. E foi aí que o Senhor me confrontou. Quando veio a palavra de Ezequiel 47, que o Senhor fala para Ezequiel, né? A visão de Ezequiel é que as águas entravam pelo templo e quanto mais ele andava, mais as águas subiam. Quanto mais ele buscava, mais as águas subiam. Até que certo ponto, ele já não conseguia mais andar. Ele só poderia atravessar essas águas através do nado. E aí foi quando o Senhor me confrontou. Ele falou: Thaís, para você me conhecer de verdade, você precisa ler. Você precisa ler essa palavra. Porque é muito fácil você conhecer o Senhor de ouvir palavras, ouvir músicas. Às vezes você nem presta atenção na letra, nem sabe o que ele está falando, o que a música quer transmitir. E aí o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Eu deixei a palavra aí para vocês, o manual de sobrevivência da vida do cristão. É só você pegar e ler, mesmo que você não entenda. Não vai entender agora, mas uma coisa liga com a outra. Uma parte da Bíblia liga com a outra parte da Bíblia. E aí o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Sobre eu preciso permanecer. Ainda que a correria do dia a dia me atrapalhe, ainda que por vezes não vou ler agora não, leio depois. E aí chega a noite, eu estou cansada, eu não entendo o que está falando. Mas ainda assim, eu quero permanecer. Porque igual eu falei para vocês, viver na escuridão é muito ruim. Viver com amarras na sua vida é muito ruim. E eu estava aqui dentro da igreja. Eu era vista, porque eu estava ali em cima. Mas quando eu saía para fora, eu estava vivendo aqui uma mentira. Porque quando eu saía para fora, eu não estava vivendo aquilo que eu estava dançando. Aquilo que eu estava fazendo aqui na igreja. E aí o Senhor tem falado muito comigo e nesse tempo, o congresso foi em 2024, nesse tempo eu escolhi estar disponível para o Senhor. E não é fácil você estar disponível. Não é fácil. Realmente, eu estou aqui. Onde já se viu eu aqui falando? Estou há 23 anos na IBNA e é a primeira vez que eu falo, que eu prego assim, né? Eu falo para as minhas meninas do meu ministério. E estar disponível é isso. É você se colocar à disposição do Senhor para fazer aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. E aí foi quando eu fiz essa oração para o Senhor, falei para Ele. Porque a vida que eu estava levando estava refletindo no meu ministério. As meninas brigavam entre si, a gente não conseguia terminar uma coreografia, as roupas do aniversário da dança não estavam funcionando, era a roupa que eu tinha que pegar na hora de vir para a igreja, para o aniversário, briga com a Sônia, nossa costureira, era discussão entre eu e Ludivânia, e aí eu sei que muito disso era o que eu estava vivendo. Porque eu queria mostrar trabalho, eu queria mostrar algo para o Senhor. Aqui, né? Eu queria mostrar algo para a igreja. E não o que o Senhor fazia comigo através na minha vida, né? O que Ele queria fazer através da minha vida. E isso que o Senhor tem feito. Ele mudou todo o meu viver, mudou a minha identidade. Ele me trouxe algo maior, o que Ele quer fazer. E Ele confirmou a minha vida como templo. Ele me livrou de coisas, me livrou de pessoas que estavam me aprisionando, que eu nem sabia que estavam me aprisionando. Que estavam me puxando, enquanto eu dava um passo para frente, essas coisas e pessoas me puxavam para trás. E quanto mais eu tentava, mais acontecia. E hoje eu falo para vocês que nós, fazendo referência ao Ministério de Dança, hoje nós estamos vivendo uma nova história. O Senhor está mudando a nossa estação, mudou tudo.
Ele reformulou todo o ministério. E não foi só nas jovens, no qual eu lidero, mas foi nas mulheres, tem refletido isso nas teens. Então, o Senhor, Ele está fazendo. E Ele vai fazer muito mais, eu creio nisso. Só que a gente precisa se colocar à disposição dEle. Estar disponível para Ele. E hoje eu convido vocês a fazerem isso. A olhar para dentro de vocês e entenderem quais as mentiras que vocês estão contando por aí. Quais as mentiras que vocês têm falado? Quais os pecados de estimação que vocês têm mantido na vida de vocês? Porque, não dá, né? Eu vou pecar aqui, mas o Senhor vai me livrar dali. E eu vou continuar pecando aqui, e o Senhor vai me livrar dali. A gente vai continuar pecando. Só que a gente precisa escolher permanecer no Senhor. E peça para Ele reacender a chama que na vida de vocês, porque Ele vai continuar sendo Deus independente da gente. Mas nós precisamos reacender essa chama, nós precisamos compreender que o Senhor, Ele deseja e Ele quer os verdadeiros adoradores. Então, porque de nada vale sensações, emoções, desejos, se o Senhor não estiver conosco, se a gente não permanecer nele, não estar presente, vivendo mesmo como um verdadeiro adorador. É isso que eu queria trazer para vocês, que vocês permaneçam. É uma luta diária, é uma luta constante, não é fácil vencer o seu próprio eu, não é fácil vencer a procrastinação, não é fácil tirar um tempo para o Senhor do seu dia, mas que a gente consiga fazer isso, porque nós fazemos tantas coisas. Nós trabalhamos, estudamos, vemos amigos, rolamos o feed do Instagram por horas e horas, e nós precisamos mesmo permanecer e entender que uma vez a chama que tem dentro de nós, ela não vai se apagar se você quiser. Porque se você deixar, ela vai se apagar. E não é bom deixar que ela se apague. Não deixe que a chama, que o fogo do Senhor se apague. Porque enquanto você queima, porque o fogo, ele é interessante, porque se pega uma faísca de fogo em alguém, em algum lugar, e esse fogo, ele é alimentado, ele vai pegar o fogo em todo o território. Então, que nós possamos mesmo estar totalmente na dependência do Senhor e permanecer sempre nele.